Fala pessoal, boa tarde, prazer estar aqui com todos vocês no Case Startup Summit Santa Catarina, edição pandêmica, coronavírus, não estamos no mesmo local, mas vamos nos divertir mesmo assim. Eu sou Pedro Sorrentino, sou um dos sócios e fundadores da OneVC, que é um fundo que investe aqui em São Francisco, no Vale, onde eu fico baseado, e no Brasil. Tenho a honra hoje de estar aqui com o Saulo, CEO da Fácil, e o Lincoln, CEO da IDWall. A gente vai conversar um pouco mais sobre o processo de aceleração nos Estados Unidos, né? Se vale a pena levantar ou não capital com essas aceleradoras, como é o processo tanto de admissão, durante o programa, o que acontece depois, qual é o value add, o que vale a pena, qual a diferença entre aceleradoras do Brasil, né? Então temos muitos assuntos legais para a gente conversar. Um disclaimer importante antes de vocês se apresentarem, o fato de que a OneVC investiu em ambas as empresas, então vou deixar isso bem claro, e dizemos isso com muito orgulho e alegria. Então, prazer estar aqui com vocês, e se vocês quiserem se apresentar, falar um pouco mais assim, de, quem são vocês e o que a empresa de vocês fazem, a gente pode começar. Legal. Pedro, muito obrigado pelo convite. É um prazer aqui estar falando com todo mundo. Boa tarde a todos. Eu sou Saulo, CEO da Fácil. A Fácil é um benefício financeiro para todos os colaboradores. A gente foca em 4 produtos hoje e estamos aumentando o número de produtos que a gente faz, sempre focado na educação e na saúde financeira do colaborador. Eu tive a chance de participar do iCombinator no inverno, né, dos Estados Unidos desse ano, de 2020, e antes da Fácil eu também tive a chance de começar uma empresa no Brasil que chamava Samup. E aqui na Fácil a gente está integrando com a IDWall, então é fácil passar o bastão para o Lincoln. Legal, obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite de estar aqui falando com vocês. Meu nome é Lincoln, sou fundador da IDWall. A gente ajuda empresas a automatizar o processo de cadastro, evitando fraude de identidade e ajudando a atender compliances como conheça o seu cliente, prevenção e lavagem de dinheiro. Eu tive o prazer de participar da 500 Startups na turma de outubro de 2016, então já faz um tempinho. E dando um spoiler também, é a segunda vez que eu participo, porque eu também fundei outra empresa anteriormente e participei da 500 Startups também em 2014. Então, voltei 4 anos depois, um pouquinho, 2 anos depois aí, para fazer de novo o processo. Muito bom. Eu acho que tem vários aspectos interessantes com relação à participação de vocês nesses programas, mas em especial que vocês são 2 empresas internacionais, né, que fizeram parte do programa. Então, o primeiro ponto assim, que eu acho que vale a pena a gente entrar por que ir para uma aceleradora? Né? Quando vocês estavam no processo de decisão, por que vocês decidiram fazer o application? E como que vocês, a partir do momento que você passou nele, se convenceram que fazia sentido, de fato, fazer parte do programa? O Lincoln vai deixar eu ir de novo primeiro? Vamos lá. Pedro, para mim, foi até interessante, assim, eu não foi uma resposta muito rápida. Por que fazer aceleradora? Né? Eu já tinha empreendido, já tinha tido uma experiência e na verdade foi muito bom. Resumindo, a gente decidiu fazer o IC, depois de ter passado junto com os meus sócios, a gente ficou na dúvida, mas foi uma experiência fantástica. Criou-se entre os founders uma língua, um jeito de falar que é muito Vale do Silício. Né? Então, para mim, essa foi a coisa que eu mais aprendi, mesmo já tendo feito uma empresa anterior. O IC deu isso para os founders e a minha segunda empresa são outros founders. A segunda coisa é ter vivido no Vale do Silício por esses 3 meses e foi muito bom para o time.
E a terceira coisa é que, quero você, na startup, na aceleradora, você tem mentores que já viram diversos negócios, né? E eles podem ajudar muito a pegar e dar forma, né? Dar forma para o seu negócio nesse momento de começo, assim, e realmente acelerar, né? Dar forma, indicando qual que é o caminho correto. Não quer dizer que é o caminho fácil, mas é o caminho correto de se seguir. Legal, complementando o Saulo, né, e contrário a ele, a minha primeira experiência com a aceleradora foi em 2014, eu tinha só 22, 23 anos, eu não tinha tanta experiência, eu ainda não tinha fundado uma outra empresa, e acho que ir para uma aceleradora no Vale do Silício me ajudou muito, o mindset na época era, eu quero estar entre os melhores, né, o Vale do Silício é referência em inovação e tecnologia, eu quero entender como funciona esse ecossistema, o cheque que eles apresentavam na época versus o equity valia a pena para a gente, né? Era um trade-off ok, e ter acesso ao network para depois captar com outros fundos, né? Então, acho que foi um pouco dessa estratégia, além, obviamente, da gente querer ser drivado por crescimento, né? Existe, às vezes, uma máxima entre os founders de tech, principalmente, que se você construir um produto muito bom, ele vai se vender sozinho, e acho que não é bem verdade, né? Acho que tem muita coisa que você pode aprender sobre distribuição, sobre crescimento acelerado, que vai te ajudar muito nesse processo. Então, acho que esse foi o mindset inicial, e depois o segundo foi, gostei muito do processo, minha primeira empresa não tinha nada a ver com a segunda, que é a AidWall, né, que é a empresa que eu sou CEO hoje, e eu quero, de novo, vivenciar essa experiência de uma outra perspectiva, né, de vendas B2B Enterprise e coisas diferentes, e pegar esse network ali um pouco diferente do inicial. Então, ajudou bastante e acho que foi muito útil. Legal, legal. Assim, eu vejo que quando qualquer founder pergunta pra gente se faz sentido ou não, né, participar, são 4 grandes pontos aí, vocês tocaram em todos ali, dá pra gente até entrar em alguns aspectos mais específicos, mas com certeza acesso a mais capital, a termos melhores de uma forma sistemática e organizada. Então, assim, can you bring more money to the table after, depois que você traz, que eu alinho interesses com você. Eu acho que um ponto que vocês não tocaram aqui, mas eu acho que é bem importante também, é a parte do Alumni Network. Né, tem um pouco dessa ideia de né, para onde que você foi para estudar, etc. Eu acho que isso aí é algo poderoso quando você tem grupos, né, de founders da 500 ou da YC. Então, isso é legal. Essa questão do mentorship é importante, né, e o office hours com certeza faz uma diferença grande. E um ponto que vocês falaram, e eu acho que vale a pena explorar um pouco aqui, porque o approach era diferente, né? Agora todos estão fazendo programas remotos, mas a 500 sempre teve os escritórios e o coworking, então todo mundo ia e trabalhava junto, ao passo que a YC nunca fez essa ideia de ter um espaço para todo mundo trabalhar em conjunto. E no começo da minha carreira, acho que a gente já está em tech, nós aqui 3 há quase uma década, né? Um pouquinho mais em alguns casos, eu achava que o approach da 500 era melhor, porque você tinha que ter um escritório e ter isso, sim, tirando qualquer questão pandêmica, tá? Mas eu achava que era melhor, porque se todo mundo ia, você tinha essa ideia da camaradagem entre as pessoas e tal. Depois de um tempo, trabalhando em coworkings aqui no Vale, quando não estava na SendGrid, depois no Founders Club, eu percebi que o approach da YC, na minha opinião, significativamente melhor, porque o que acontece é que os founders acabam alugando uma casa aqui, e aí ao invés de você criar cultura, você cria um culto, e as melhores startups, they run like a cult. Eu lembro quando eu estava no começo da SendGrid, eu achava que eu estava mudando o mundo vendendo uma API de SMTP, which was great para os founders, para a empresa, para todo mundo, e me motivava para hustle harder. E você tá todo mundo dentro de uma casa, sem nenhum amigo, sem nenhuma família, você isolar todo mundo, e o pessoal trabalha 18, às vezes 16 horas, mas faz todas as refeições juntos, é como se fosse mesmo um acampamento, assim, quase. É muito poderoso. No coworking não dá para fazer isso, porque daí começa a perceber o horário que as empresas ficam e saem. Por exemplo, a gente investiu em várias empresas da 500, também da YC, e o batch que a gente investiu no Pipefy,
quando eles estavam na 500, a gente investiu em outra empresa que vai super bem, chamada Aircall. Sabe por que a gente investiu? Porque eu ia nos finais de semana para trabalhar no escritório da 500, ou eu ficava até mais tarde lá, e eram os únicos 2 times que ficavam trabalhando até mais tarde. Mas tem uma mudança na cultura, no controle do ambiente, que horas o café está pronto, como funciona. Então, seria legal entender um pouco mais dessa experiência dos 2 lados, assim, não sei, assim, como foi você estar numa casa com todo mundo junto, e algo que, assim, você não precisa fazer o Y Combinator, né, você pode alugar uma casa em um lugar do Brasil, por se todos os seus early stage employees, and everyone lives there for 3 months, like, ninguém está impedindo você de fazer isso. Seria bacana pegar essa perspectiva de vocês aí de office durante a aceleração ou não. Legal. A minha perspectiva em relação a isso é super positiva, de você ter o escritório, né? Eu não passei pela YC, então eu não sei, mas pra gente foi parecido também esse mix, assim, porque a gente alugou a casa, né? Eu e o Rafael morávamos juntos lá, no Vale do Silício, até para economizar, porque o aluguel é um absurdo. Então a gente saía de manhãzinha e voltava à noite, né? Então eles facilitavam muito. Você tinha snacks para tomar café da manhã, leite, cereal, tudo já tinha dentro do escritório da 500. O almoço, você também, esqueci o nome da startup que eles tinham parceria, mas eles já pediam automaticamente para você, então você tinha muito pouca coisa para pensar. E isso fazia a gente trabalhar e focar bastante, e depois a gente ia para casa, sei lá, chegava 10, 11 horas da noite em casa e dormia. No escritório eles davam praticamente tudo para a gente, e diminuía bastante o número de decisões que você tinha que tomar até de almoço, qual que era a sua opção. Então, isso ajudava bastante, assim. Primeiro eu queria, Lincoln, 2 pontos que eu concordo muito com o que você falou, cara. B2B foi uma coisa nova para mim, e o IC, eu tinha feito B2C antes, e o IC me ajudou muito. A segunda essa lenda de produto se vender sozinho. Cara, a aceleradora mostra muito isso. Tem go-to-marketing, galera. Go-to-marketing é um grande desafio de todo empreendedor. Pedro, respondendo os seus 2 pontos. Primeiro, o ponto da rede de alumnis, né? Eu tenho o privilégio de ter feito... Acho que eu vou contar a história de verdade, né, Pedro? Por favor. Morei com o sócio do Pedro durante meu MBA. Eu fiz MBA nos Estados Unidos, e o sócio do NVC, o Bruno, era meu roommate por 2 anos, assim. Então a gente discutia até 2 horas da manhã. E Stanford tem uma rede de alunos sensacionais, mas é totalmente diferente da rede do IC, assim, valeu muito a pena para mim. Cara, os problemas são diferentes, né? Então, cara, eu tenho um problema de go-to-market. Eu mando uma mensagem no grupo do IC, em 6, 7 minutos eu tenho, sei lá, 6, 7 caras que eu posso contactar, e é muito bom. Recomendo muito. A rede é muito forte e está cada vez ficando mais forte nos países da América Latina. Antes a rede só era muito forte nos Estados Unidos, mas, cara, tech e a gente está fazendo um bom trabalho como empreendedor brasileiro, então está aumentando muito a rede no Brasil. Tenho bastante orgulho de fazer parte disso. E aí, com relação ao último ponto, né? Casa, não casa, escritório, o IC não tinha escritório. A gente alugou uma casa, a gente era um pouquinho maior, acho que o Lincoln, assim, éramos em 9 pessoas, e o culto foi feito, o culto do Pedro. Cara, a gente acordava, e antes de... às vezes tinha gente que estava tomando banho, mas a daily era ali, 7 da manhã, e a gente sempre tinha alguém atrasado, mas misturava vida pessoal, vida profissional, mas foi muito gostoso. Com certeza a cultura da Fácil foi definida naquela casa. No começo, a gente fez uma brincadeira com o time que era assim, me fala 2 verdades e uma mentira sobre você, e as pessoas tinham que adivinhar qual era a mentira. E no final dos 3 meses, a gente nem conseguia mais fazer essa brincadeira, porque todo mundo conhecia tudo de todo mundo, assim, era muito, muito legal.
E a questão da comida, Lincoln, uma coisa muito legal é que vocês tiveram o privilégio de ser investido pelo MVC, assim, ele manda comidinha para você, para pizza, para o time, às 11 da noite, a gente estava lá trabalhando, o Pedro preocupado com o time, mandou pizza umas 2, 3 vezes para a gente, depois também teve os smooths, que foram muito bem-vindos pelo time. Eu acho que os dois pontos que vocês falaram é ótimo, assim, um é a conveniência de você não ter que pensar em nada, e o outro é essa questão de, eu acho que se eu tivesse ainda acelerado como um early stage CEO, eu ia fazer uns negócios malucos, eu ia botar um octógono no jardim, chamar um professor de jiu-jitsu, fazer uns negócios, assim, umas doideiras pra galera realmente, tipo assim, like, get, like, excited, mas eu acho que, enfim, that's another topic. Acho que um outro ponto que seria interessante aprender do lado de vocês seria o que vocês acham que não seria o ideal para alguém que eventualmente pensa em ser acelerado, né, por uma da YC da 500, acho que nem vou considerar outras, maybe a Techstars também, mas assim, entre essas 3 aceleradoras, né, quando é o momento certo e o momento não certo, assim, de considerar um programa desse, e por quê? Começar aqui, eu não sei se tem necessariamente um momento certo, mas early stage, obviamente, acho que faz bastante sentido, e acho que talvez não seja o caso se você quiser ser mais bootstrap, um crescimento menos acelerado, onde seu foco não seja próximo às captações, porque pelo menos na 500 Startups eles são muito voltados para o Demo Day, onde você vai fazer o pitch, você vai demonstrar o traction que você teve naqueles últimos 4 meses, que tem que ser realmente acelerado, e depois um dos objetivos é você captar uma rodada de investimento maior. Então, se você está numa pegada, né, que não sei se não tem certo e errado no mundo do empreendedorismo, mas de mais bootstrap, um pouco mais devagar, não pensando tanto em crescimento acelerado, eu acho que pode não fazer muito sentido para você, sabe? Então, acho que esse é o principal ponto, assim, você primeiro tem que fazer sentido, assim, a gente foi muito cedo, né, na ID Wall, a gente tinha 2 meses de empresa, mas a gente deixou 6 pessoas no Brasil e foi em 2 para o Vale, né, porque a nossa operação rodava aqui também. Então, a gente fazia muito assim com o time, a gente achou que isso seria um problema inicialmente, mas funcionou super bem, assim. Então, eu não acho que você ter um time no Brasil, por exemplo, é um impeditivo para você ir, mesmo em early stage, para aceleradora. Eu acho que é bom. Então, acho que o único ponto é meio que como você vê o seu business e quão rápido você quer acelerá-lo, né? Quanto você está disposto também a desprender por isso. Não, concordo 100% com o que o Lincoln falou. Para adicionar, tá? Eu não iria para uma aceleradora se eu tivesse muito grande. Acho que ali passou de 20 pessoas, não, difícil. E também não iria para uma aceleradora, e acho que eu não empreenderia se eu tivesse apaixonado pela solução. Acho que é super importante você estar apaixonado pelo problema. A aceleradora vai te desafiar a resolver o problema de várias maneiras. Tá? Se você só consegue ver uma solução, não recomendo você fazer parte da aceleração. Interessante. Acho que um ponto que vocês tocaram tangencialmente, eu acho, mas é bem significativo explicar, a questão mesmo dos alinhamentos de interesse entre os investidores dos fundos, né, dessas aceleradoras, e de fato é um momento no qual você toma uma diluição maior, né? Notoriamente o business da aceleradora em termos de construção de portfólio é diferente do nosso como VC, que eles investem muito mais em empresas e todo mundo recebe o mesmo deal. Give or take tem alguma negociação, mas no geral ele tem um deal padronizado que você vai receber X dólares por X de diluição e está todo mundo meio que no mesmo valuation, até o momento da construção do traction do Demo Day, né? Quando você decide ir por esse caminho tão cedo dentro da sua jornada, é muito difícil não continuar se capitalizando a cada 1 ano e meio. Então seria legal ouvir de vocês essa decisão de seguir o caminho de ser uma venture-backed company versus bootstrap, e
E o que acontece a partir do momento que você entra dentro de um programa desse e passa a levantar rodadas subsequentes? Quando eu decidi ir pelo caminho aceleradora, backed by VCs, estava muito claro para mim que era para construir algo gigante. E eu diria que a decisão foi o contrário. Eu quero construir algo gigante e eu preciso de ajuda no processo, né? E essa ajuda não vem só através de capital, ela vem através de estratégia, vem através de ajuda recrutamento, através de construir marca. Então, eu sabia que eu precisava construir algo gigante, precisava de ajuda, e é por isso que eu decidi ir pelo caminho de VCs. Eu não cogitei em nenhum momento em bootstrap, então para mim eu fico até... Não tenho super esse conforto de falar. Respeito, eu acho animal quem faz bootstrap, mas é um caminho bem diferente do que eu segui as 2 vezes, né? Então eu vou parar por aqui. Exato. Eu acho que há uma pressão natural, assim, né? Basicamente, quando você capta dinheiro, você está trazendo expectativas para sua empresa e, obviamente, ajuda também, né? Então, as pessoas querem te ajudar a crescer essa empresa de uma forma mais rápida e fazer com que ela se torne muito grande. Então, há mérito nos 2 estilos de crescimento de empresa, mas também tem o contrário, né? Será que o seu business faz sentido para ser capitalizado através de VCs, né? Você quer ter 1% de chance de valer 1 bi ou você quer ter 50% de chance de ter um business de 50 milhões? Então, quando você começa esse mindset, você tem que se entender também, né? Eu quero tomar mais risco para criar realmente algo gigantesco, eu quero tomar menos riscos aqui, crescer de uma forma mais orgânica e natural e criar um business talvez menor ou que ele cresça numa velocidade menor. Então, acho que esses fatos, eles têm que bater, né? Eu quero ter uma saída, eu quero ganhar dinheiro através de distribuição de dividendos ou eu quero ganhar dinheiro através de uma saída em 5, 10 anos, né? Então, acho que esses pontos precisam ser considerados também. Uma outra pergunta, como vocês se prepararam para entrar, né, e como foi o processo de cada uma das aceleradoras? Quer dizer, a gente sabe que como qualquer coisa na vida, né, quando você tem um extra mile e põe um esforço a mais, as coisas também dão certo, ou seja, pegar referrals de alumni, recomendações de outros investors, então mais do que só o processo em si, que é legal, acho que entender como que é o processo de cada uma das aceleradoras, né, entender o que mais que vocês fizeram de táticas ou hacks que possam ser úteis aí para quem quer entrar nesses programas. Fora o que você falou, Pedro, eu treinei muito, tá? O IC tem uma entrevista de 10 minutos, e eu acho que ali eles realmente criaram uma maneira de entrevistar para saber se aquele é o founder que eles querem trabalhar ou não, tá? Então, e o IC tem um perfil de founder muito claro, tá? Então é uma entrevista de 10 minutos, super intensa, você, cara, tem que responder provavelmente cada pergunta em 30 segundos, eu sempre brinco que eu tento responder em 3 palavras, e eu treinei bastante, tá? Eu fiz tudo que você falou, pedi carta de recomendação, escrevi todas as respostas, eu tinha um documento de 300 possíveis perguntas que eles iam me fazer, e eu sabia de cor e salteado. E eu passava o documento, eu devo ter passado o documento com os meus founders, amigos e afins algumas vezes. Boa. Bom, acho que o processo da 500, para mim, começou de uma forma mais informal. Óbvio que a gente se preparou muito e a gente sempre quis, enfim, captar e etc. Mas em 2013 eu tive a oportunidade de viajar com a Bad para o Vale do Silício, no programa do Brazil Innovators. E lá eu convivi uma semana com ela, né, almoçando, tomando café, jantando, e isso ela é Managing Partner da 500, e isso me deu muita oportunidade para, ao invés de ter 10 minutos, eu ter
várias horas ali falando sobre o meu business, ela entendendo a forma com que eu penso, com que eu crio o business e como eu cresço, enfim. Eu acho que isso me deu uma oportunidade muito grande. Depois que eu voltei dessa viagem, eu vi que tinha um batch que estava já com as inscrições fechadas, mas eu dei um toque na Bad e falei, olha, Bad, eu gostei muito da 500, visitei vocês lá e etc. E aí ela conversou internamente, aí eu tive uma entrevista com o pessoal lá também e fui aprovado. Isso na primeira vez. Na segunda vez eu já conhecia também o processo, apliquei, treinei muito, né, pitch, dos dados, etc. E funcionou também. Então, eu não sei, acho que de uma forma geral, né, os VCs, me corrija se eu estiver errado, Pedro, mas acho que VC também investe em pessoas que eles conhecem mais profundamente, né? Eu ouvi uma frase que investidor não investe em ponto, ele investe em curvas, né, em retas, em um conjunto de pontos. Então, toda vez que você tem interação com o investidor, ele está coletando informações sobre você. Se você consegue maximizar o número de oportunidades que você tem de conversar com ele, seja em eventos, seja em qualquer tipo de oportunidade que você tem para trocar uma ideia, inclusive informalmente, que às vezes é muito mais válido do que um pitch formal ali, você vai maximizando a sua chance de mostrar quem você é e ele vai tendo mais data points sobre você e vendo se o seu mindset combina com o mindset do fundo e etc. Então, acho que esse pode ser um hack, tentar ter interações não só formais, mas informais com os investidores e toda vez ter uma novidade boa para contar, toda vez comentar o que está acontecendo com o business, acho que você vai alimentando isso, né, e vai ajudando nesse processo. Isso funciona não só para 500 ou YC, mas acho que para os VCs de uma forma geral, né. Se a gente está chegando no final aqui, seria interessante também pegar um pouco da perspectiva de vocês com relação às diferenças dos programas, né? Muito do que a gente ouve, e, assim, eu já trabalho com a YC e a 500 há quase 7, 8 anos, né? Então, a minha perspectiva é que é uma diferença mais, assim, de a 500 é muito mais focada em growth in product e a YC tem uma parte mais focada em hackers, mas eu acho que isso tem mudado então eu queria pegar um pouco da perspectiva de vocês sobre como vocês veem essas diferenças, ou o que aconteceu, né, durante o programa, em termos de falar, puta, tivesse que identificar algumas coisas da YC ou da 500 são essas, né? Lincoln, ele tá querendo colocar eu contra você, cara, na última pergunta aqui, cara, mas não vai funcionar, Pedro. Eu só tenho amor no meu coração, não quero aqui, we're here, no. É difícil, né, obviamente, porque cada um de nós foi para um programa. Em momentos diferentes também, é verdade. Desculpa, momentos, importante. A 500 de Lincoln foi bem diferente da 500 de hoje e a YC também. Sorry to interrupt you. Não, sem problemas. Eu acho que tem algumas nuances do Y Combinator que é bem importante ficar claro para quem está aplicando. Assim. Tem um calendário muito programado, né, que é assim, cara, você tem um problema, no começo, nas primeiras perguntas ali, cara, os sócios vão estar super focados em conversa com o seu cliente muito, 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 construa o mais rápido possível o hack, né, uma hack mais rápido que você conseguir colocar na rua, e depois cresça e depois começa a falar com os investidores, né, acredito que a 500 deve ser um processo similar, mas eu diria que indo para o Y Combinator é muito claro as fases, tá? É muito claro a importância do sócio que você tem no Y Combinator, né? Tem o cara de fintech, que só faz fintech, tem um cara mais generalista, agora eles estão falando até de ter os sócios de América Latina. Então, eu diria que essas são as nuances que eu gostei muito do IC. O office hours, né, são a cada 2 semanas, e a cada 2 semanas você tem metas diferentes, tá? E isso estimula e coloca um ritmo, né, que a gente na Fácil continua até hoje. A cada 2 semanas a gente está revisando nossas metas, a gente está pensando o que a gente vai fazer de próximo, tá? Gostei muito
de ter participado do programa. Minha última linha é, com certeza, participem se tiver chance, se realmente está apaixonado por um problema que você quer trabalhar pelos próximos 10 anos da sua vida. Legal. Assim, primeiro eu sou muito fã da YC, né, principalmente da forma com que eles geram, fazem as empresas crescerem e depois captarem a valuations muito bons, assim, acho que eles são muito bons nisso, eles ajudam bastante nesse processo. Acho que uma peculiaridade da 500, que eu não sei se tem na YC, porque eu não conheço tão profundamente, talvez tenha também. Você comentou um pouco de Alumni Network, e é muito forte isso na 500, talvez porque você conviva com as pessoas lá por muito tempo, né? Então, assim, eu jogava ping-pong com o Kenneth Lin, né, que é o fundador do Credit Karma. O Credit Karma hoje vale 4 bi. Recentemente eu mandei uma mensagem para ele, #500strong, etc., falando algumas coisas, o cara me respondeu na hora, assim, sabe? Então, acho que o network, essa campanha de marketing que virou um negócio de network mesmo deles ali, de #500strong, é muito forte, sabe? Você consegue realmente pegar as pessoas e elas vão ser super abertas e vão trocar ideias de igual para você e vão te abrir tudo que elas podem como empreendedor. Tinha um negócio muito legal na 500 que era o fuck up, tipo um fuck up circle, assim, sabe? Tipo, as pessoas iam lá falar onde elas erraram, né? Você pegava pessoas hiper bem-sucedidas, os próprios founders da 500 iam lá falar sobre os erros e como aquilo foi importante. E eu acho que isso cria uma empatia muito grande entre os empreendedores, essa noção de comunidade. Então, eu destacaria isso como um ponto bem positivo, assim, da 500, que eu acho legal. Acho que é isso. Muito bom. Bom, acho que o nosso tempo aqui ele encerrou, mas assim, em primeiro lugar, agradecer pra caramba o tempo de vocês e a disponibilidade para a gente estar aqui juntos e ter essa conversa. Espero que tenha sido proveitoso para os empreendedores e empreendedoras que estão nos assistindo aqui, pensando em eventualmente fazer parte desses programas. A gente não comentou, na verdade, teve um assunto aqui que a gente não falou ainda, acho que se der para estender, talvez, não sei se vocês têm mais 3 minutos, que eu lembrei agora de um ponto, que era a diferença sobre se você tem uma oferta de uma aceleradora no Brasil versus uma aceleradora nos Estados Unidos e como pensar sobre isso, porque a diluição é relativamente parecida em alguns aspectos e eu posso dar a minha opinião aqui, não tenho nenhum problema em defender opiniões aqui, a minha recomendação para empreendedores, isso não diz respeito ao trabalho de ninguém, é que assim, se você vai tomar essa diluição, você quer maximizar para os melhores resultados. Então, a minha recomendação é que não faz sentido você tomar um nível de diluição que você toma numa aceleradora no Brasil, não porque eu não tenho nenhum complexo de vira-lata Nelson Rodrigues, o que tem nos Estados Unidos é melhor. É muito pelo contrário, nós somos uma das firmas que mais investe no Brasil, né? E a gente acredita que o futuro do mercado de startups brasileiro é super promissor, mas acho que o modelo de aceleração com o custo que ele tem no cap table e o valor agregado, até hoje eu ainda não vi nenhum programa local que consiga trazer o mesmo value add ou parecido no Brasil. Talvez alguns mercados específicos em agricultura ou coisas muito, muito brasileiras, se alguma coisa focada em law tech, com todos os melhores lawyers, eu faria algo super verticalizado, que já te pluga com cliente e bons angels, possa fazer sentido, mas no geral eu sou muito cético com relação aos outros modelos. E aí queria entender um pouco mais da perspectiva de vocês, enfim, o que vocês, se faz sentido no que está considerando. Eu posso pegar, Pedro, e vou seguir uma linha numérica aqui. Para mim, aceleradoras, eles adicionam muito valor, porque eles viram muitas startups, tá? As aceleradoras do Brasil vão ter um hard time, né? Porque a Covid tirou todas as barreiras que a gente tinha, né? Então, nesse novo mundo,
o IC está super interessado em América Latina, Índia, China, e as aceleradoras acrescentam muito pelas experiências que eles já tiveram, né? Como o Lincoln estava falando, você vem um founder, um partner do IC, ele vem falar assim, então, esse tipo de problema aqui eu vi umas 50 vezes, e eu acho que o jeito certo de resolver é esse daqui. E isso, para mim, é muito poderoso, né? Porque, cara, against data não dá para competir, né? Então, o cara vem com muitos exemplos e não com 1, 2 exemplos que ele viveu, que ele passou por isso. Então, eu recomendo, sim, as aceleradoras americanas, principalmente por essa experiência que eles têm e por estar aberto hoje, né, ao mercado de todo mundo. Antes de passar para o Lincoln, Pedro, super obrigado pelo convite, cara, foi um prazer falar com vocês. Lincoln, vou deixar aí para você terminar. A gente que agradece. Legal. Eu posso falar um pouco disso, porque eu também tive uma experiência na minha primeira empresa com uma aceleradora brasileira. Como o Pedro mencionou, né, eu acho que o tamanho do cheque versus diluição de uma forma que obviamente o mercado mudou muito, né, e o ecossistema tem amadurecido bastante no Brasil, o que é ótimo, mas ainda é possível ver, né, deals que são bem diferentes dos deals americanos em relação à diluição versus tamanho de cheque. Eu acho também que às vezes a aceleradora americana te ajuda a abrir a cabeça para você ser global e você ser muito grande. A minha experiência aqui foi mais pensar em mercado local e tentar ser um pouco menor, né? E acho que até numericamente eu não tenho estudos, mas os dados são públicos, né? Se você comparar as empresas que foram para aceleradoras americanas, o quanto foi captado, né? O número de employees dessas empresas nos dias de hoje e o número de exits, né? Acho que eles falam por si só. Então, eu acho que isso é muito porque eles conseguem desenvolver o mindset de você ter esse crescimento acelerado, né? De você buscar uma empresa que tem uma ambição global e não só local. Ambas as teses funcionam, ambas as teses, obviamente, são fazem muito sentido para o ecossistema brasileiro. Então, eu acho que a principal diferença seria essa, se você quer pensar local ou se você quer pensar global. E como o Saulo trouxe, né, eu acho que o número de experiências que essas aceleradoras americanas têm, com o número de empresas que elas têm no portfólio, no mundo inteiro, o número de coisas que elas já viram, e é muito legal como eles não querem tomar decisões para você, né, apesar deles falarem, olha, a melhor forma de solucionar pela nossa experiência, eu acho que é esse, a decisão é totalmente dos founders, né? Enquanto, por exemplo, a primeira aceleradora que eu tive experiência aqui no Brasil, elas quis tomar board seat, coisas bem aleatórias, assim, que eu acho que não faz sentido nenhum. Então, eu acho que faz muito mais sentido a tese de uma investidora americana que te olha de uma forma um pouco mais distante ali, porque obviamente também tem mais empresas no portfólio, mas quando você precisa, ela está lá para te ajudar, te dar dados e ajudar você a tomar decisão. Então, acho que é um pouco esse o meu mindset, assim, de diferenças principais entre Brasil e Estados Unidos, mas é legal ver que o ecossistema está mudando, ele tem amadurecido bastante, inclusive a 500 anunciou recentemente, né, a entrada no Brasil, de uma aceleração no Brasil também, uma possível captação de um fundo local, que eu acho que é fenomenal juntar as duas coisas, né? Então, você ter toda essa rede de mentores no Brasil e fora, mais um capital aqui que pode ser um pouco antes, um estágio um pouco early. Eu achei bem interessante isso. Muito bom, acho que bem legal esse ponto que você falou também, Saulo, de eventualmente ela vai se recrutar um partner para a América Latina. Acho que só tem a crescer e adicionar para o nosso ecossistema. Agradecer o tempo de vocês, espero que tenha sido inspirador para uma nova geração aí de founders que queira participar dessa jornada que vocês estão. Então, todos aqui só no começo, mas foi um prazer e, enfim, ótimo estarmos juntos e espero que a próxima vez seja em person. Muito obrigado pelo convite. Prazer, obrigado, Pedro.
Prazer, valeu, pessoal. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.